Aqui na Jovem Pan, o nosso assunto é educação. A gente fala sobre o Salão do Estudante desse fim de semana. E os alunos brasileiros parecem que estão realmente interessados em estudar em Portugal. E nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios, os estúdios da Jovem Pan, também com imagens, o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Lourenço. Cônsul, muito obrigado pela sua visita, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. É um enorme prazer estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. É um enorme prazer estar novamente de volta ao seu encontro. Muito obrigado. Bom, o país, Portugal, está sendo homenageado no Salão do Estudante de 2018, que é a maior feira de educação e intercâmbio da América Latina. O evento vai passar por 8 cidades do Brasil, a começar aqui por São Paulo nesse fim de semana, no centro de eventos do Colégio São Luís. Como que é ter Portugal sendo cada vez mais prestigiado e os brasileiros cada vez mais interessados em olhar para trás, olhar para a pátria-mãe? Muito obrigado, Tiago. Eu acho que o facto de Portugal ser o país homenageado desta edição do Salão de Estudante, que é considerado o maior encontro deste segmento na América Latina, eu acho que ele é consequência de um processo de familiarização dos estudantes brasileiros com as instituições de ensino superior portuguesas. Eu acho que, visto a partir de São Paulo, que é a área na qual eu tenho responsabilidades, para nós fica muito evidente esta curiosidade cada vez maior por parte das famílias e dos estudantes brasileiros sobre as oportunidades oferecidas pelas universidades e institutos superiores técnicos portugueses como instituições de ensino superior de qualidade que oferecem, para além de tudo, depois um país que dá aos brasileiros um conforto, o conforto da língua, o conforto da cumplicidade, da convivialidade e uma relação que nos últimos anos, como os brasileiros hoje, creio, suspeitam e sentem, uma relação que de certa forma se redescobriu e que se tornou muito intensa nas relações entre os dois países, entre os dois lados do Atlântico. E por isso, embora não seja muito evidente que uma universidade portuguesa possa ser, se você perguntar ao brasileiro médio, ao paulista médio, possa ser considerada uma opção de ensino superior, cada vez fica mais evidente, não apenas pela questão do conforto, que eu há pouco referia, e da língua, e até pela questão do custo-qualidade de viver em Portugal, mas também pelo facto de ter havido uma evolução muito significativa na qualidade do ensino superior português, graças aos investimentos muito significativos que foram feitos nos últimos 10 anos por vários governos, e o brasileiro começou a perceber que, para além do conforto, o ensino superior português oferecia muita qualidade. E isso fica também provado pelos resultados dos últimos rankings internacionais, onde as universidades portuguesas cada vez mais pontuam nas partes cimeiras das grelhas. E por isso eu acho que é este salão de estudante que começa por São Paulo, homenagear Portugal, eu julgo que é consequência de uma evolução natural nos últimos 2 anos. Existe um aumento da procura por Portugal pelos estudantes? Isso já é sentido ano a ano? Na perspectiva do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, que é, de resto, o consulado português no mundo que mais vistos de estudo emite, vistos de residência para estudantes emite, isso é muito evidente, fica muito evidente. Nós sentimos nos últimos 2 anos um aumento significativo, muito expressivo, de pedidos de visto de estudo por parte de estudantes paulistas e paulistanos, e não só, por universidades portuguesas. Há, de facto, hoje um aumento significativo. Hoje, no último ano letivo 2016-2017, nós contabilizávamos cerca de 43 mil estudantes estrangeiros em Portugal, no ensino superior português. E o Brasil, os estudantes brasileiros são de longe, constituem de longe ou representam de longe a maior percentagem dos estudantes estrangeiros hoje a frequentar universidades portuguesas. Eu costumo dizer, aliás, que a Universidade de Coimbra
é a maior universidade brasileira fora do Brasil, dada a concentração numa única universidade de população académica brasileira. Hoje em dia, com o facto de, a partir de 2004, muitas universidades portuguesas terem passado a aceitar a nota do Enem como nota de acesso ao ensino superior português, neste momento são já 28 universidades portuguesas que aceitam o Enem como nota de acesso ao ensino superior. Isso produziu também um incentivo muito grande e um impulso muito grande a esta procura de universidades portuguesas. Portanto, nós vamos, de facto, encontrar no Salão do Estudante, este fim de semana aqui em São Paulo, uma parte muito grande dessas cerca de 30 universidades portuguesas e institutos superiores que aceitam a nota do Enem, bem como outras universidades que não aceitam, mas que encaram São Paulo como um território muito importante para a internacionalização da sua instituição de ensino superior. Para a gente ter uma ideia, existe um ranking dos cursos mais procurados pelos brasileiros? Varia muito, não é? Hoje em dia eu diria que você tem um interesse ao longo de todo o espectro de cursos oferecidos em Portugal. Nós não temos exatamente esses números, mas você consegue encontrar estudantes brasileiros estudando Direito, estudando Engenharia, estudando Relações Internacionais, Filosofia. Eu diria que é basicamente todo o espectro de cursos e de faculdades existentes hoje em Portugal. Essa, aliás, é uma das características mais interessantes desta redescoberta, digamos assim, de Portugal por parte dos paulistas e dos brasileiros em geral, é o facto de você ter uma diversificação da presença brasileira em Portugal, diversificação dos brasileiros, do perfil de brasileiros que hoje optou por Portugal, e uma diversificação dos estudantes brasileiros e dos cursos que os brasileiros preferem para estudar em Portugal. Existe hoje uma clara ampliação e diversificação. Isso é um sinal de maturidade, ou seja, já não é apenas uma curiosidade súbita que tem como razão um interesse particular por uma universidade, como acontecia se calhar no passado por Coimbra, que continua a fazer parte de uma maneira muito forte do imaginário dos brasileiros. Hoje em dia você tem um interesse tão grande por Coimbra como tem por Lisboa, pelas universidades do Porto, até pela Universidade do Algarve, em Faro, dadas as semelhanças que você tem entre o Algarve e o Brasil, do ponto de vista de clima, nomeadamente, e, portanto, aquilo que está hoje a acontecer no ensino superior em Portugal, por conta deste interesse brasileiro, é um bocadinho o que está a acontecer em todas as outras dimensões de relacionamento dos brasileiros para com Portugal, que é um interesse e uma curiosidade cada vez maior e cada vez mais diversificados. Portanto, o que a presença de estudantes brasileiros em Portugal hoje faz é acompanhar este momento de grande de crescendo do interesse, de diversificação do interesse dos brasileiros em Portugal e, portanto, de um certo amadurecimento já dessa presença. Hoje em dia, a presença de estudantes brasileiros em universidades portuguesas é já tão real e tão intenso que você começa já a ter fenómenos de associações de famílias dos estudantes brasileiros em Portugal. Associações que têm já a sua própria agenda, a sua própria pauta, os seus próprios interesses, o que só poderia acontecer graças a essa grande presença e esse grande interesse e a essa consolidação de que nós falávamos. Uma outra dúvida, não necessariamente o estudante que quer ir para Portugal tem a nacionalidade, né? A cidadania portuguesa, né? Não necessariamente. Né? Não, pelo contrário, se você tem cidadania portuguesa e o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo é o consulado que em todo o mundo, o consulado português que no mundo inteiro mais cidadania portuguesa atribui,
Só para ter uma ideia, em 2016, o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo atribuiu mais de 800 nacionalidades portuguesas por mês, só o Consulado-Geral em São Paulo, sim, é de facto uma espécie de berçário de novos portugueses, e nós temos outros consulados no Brasil, além de que hoje os brasileiros obtêm a sua cidadania também diretamente em Portugal, nas conservatórias do Registro Civil em Portugal. Mas se você tem a cidadania portuguesa, e cada vez mais brasileiros têm cidadania portuguesa ou dupla nacionalidade, você não precisa do visto, não é? E, aliás, os números de pedidos de visto para estudantes brasileiros em Portugal, eles representam uma estatística que está subestimada em relação ao número real, justamente por conta da dupla nacionalidade. Portanto, há estudantes brasileiros que hoje frequentam instituições do ensino superior português com nacionalidade portuguesa e que não aparecem obrigatoriamente nas estatísticas. Entendi. Portanto, os números estão, de resto, abaixo daquilo que na realidade são, e eles já são estatisticamente muito impressionantes. Mas se você tem nacionalidade portuguesa, você não precisa de um visto de estudo, de residência, um visto de residência para estudo. Os restantes precisam. E, portanto, nós sentimos hoje, por conta deste aumento muito importante de pedidos de visto de estudo em Portugal no Consulado-Geral em São Paulo, nós sentimos muito essa demanda. Ela tornou-se uma das nossas principais funções e um dos nossos principais departamentos, dado o aumento intenso nos últimos 2 anos dessa procura. Nós, aliás, vamos aproveitar a presença destas 30 universidades portuguesas em São Paulo, que estarão aqui para o Salão do Estudante, onde, aliás, Portugal vai ter um stand, aproveito para dizer, por favor, um stand para podermos falar com os estudantes e com os professores, né? Sobre quem estiver interessado sobre turismo em Portugal ou querendo obter informações sobre como obter o visto. Nós vamos ter uma pessoa no Salão do Estudante aqui em São Paulo para esse efeito, para dar essas informações. Mas, dizia eu, nós hoje estamos, hoje em dia, confrontados no Consulado-Geral com esta demanda que tornou os pedidos de visto de estudantes brasileiros em Portugal uma das nossas principais atribuições e um serviço que se tornou particularmente exigente em termos de trabalho para o Consulado-Geral. E, portanto, nós vamos ter uma reunião com estas 30 universidades portuguesas para tentarmos procurar soluções para tentar agilizar, sobretudo nos aumentos de pico de demanda, tentar agilizar o processo, que é um processo que tem que seguir um caminho e que não depende apenas do Consulado-Geral. O Consulado-Geral é um bocadinho a porta de entrada para os estudantes paulistas que querem estudar em Portugal, mas depois a decisão de deferir ou não deferir o visto, ela é dada por autoridades portuguesas, claro, em Lisboa. E por isso vamos ter um encontro justamente para tentar agilizar, para tentar facilitar a vida do requerente do visto de estudo em Portugal, dado este grande aumento dos últimos anos. Cônsul Paulo Lourenço, só para a gente terminar a nossa conversa, além de quem está interessado pode comparecer ao Colégio São Luís, aqui na Avenida Paulista, nesse fim de semana, mas quem está em dúvida, quem pretende estudar fora do Brasil, o que o senhor poderia falar? Qual a mensagem para quem quiser ir para Portugal ou pensa ir para Portugal, mas não sabe muito por onde começar? Eu diria que hoje o estudante brasileiro, paulista em particular, que esteja interessado ou curioso sobre estudar em Portugal, eu julgo que talvez a forma mais simples seja de ir ao Colégio São Luís este fim de semana e poder falar com uma das cerca de 30 universidades e instituições de ensino superior portuguesas que terão presença e estarão ali para conversar com quem estiver interessado nisso. Existe hoje muita informação por parte das universidades portuguesas no Brasil. É raro o mês em que não esteja em São Paulo uma universidade portuguesa ou um instituto politécnico português em contactos com colégios, em contactos com escolas públicas para fazer uma apresentação da sua universidade,
em qualquer circunstância, o Consulado-Geral está disponível, através dos seus canais de acesso, está inteiramente disponível para providenciar informação, procurar guiar o estudante brasileiro de acordo com aquilo que são as suas apetências principais, desde, obviamente, nós não vamos recomendar em particular uma universidade ou outra, vamos apresentar uma lista, mas qualquer dúvida que tenham, nós estamos totalmente disponíveis para o efeito. E o que eu gostava de dizer também é que hoje as universidades portuguesas, ou para as universidades portuguesas, para quem o contingente de estudantes brasileiros é já o maior de todos os contingentes de estudantes estrangeiros em Portugal, de longe o maior de todos. Só para ter uma ideia, o número de estudantes brasileiros é maior do que as três nacionalidades, 3 ou 4 nacionalidades seguintes de maior número de estudantes estrangeiros em Portugal, e as próprias universidades, por conta da importância da presença brasileira hoje entre os seus alunos, já têm departamentos próprios, mecanismos próprios para atender o estudante brasileiro. E isso torna muito mais fácil a vida de quem procura uma universidade portuguesa. Portanto, uma universidade como a Universidade do Porto, uma universidade como a de Coimbra e muitas outras já têm uma espécie de balcão ou de desk para atender o estudante brasileiro. Eu acho que era interessante talvez passar um bocadinho esta mensagem que é a que eu há pouco referia, que é: vale a pena ver o que é que os rankings internacionais de educação, que avaliam a qualidade do ensino superior português, vêm dizendo nos últimos anos sobre a evolução do nosso ensino. De facto, os investimentos feitos no ensino superior português nos últimos anos foi tão grande que isso acabou por ter um impacto e criar uma massa crítica de qualidade que hoje começa a ser visível. Portanto, é importante superar esta ideia de que o estudante brasileiro só procura ou só deve procurar a opção de uma universidade portuguesa por conta da língua ou por conta das relações familiares ou por conta até, fator importante, da relação custo-benefício, porque isso é importante para a decisão de um estudante viver em Portugal. Claro. E ela tem sido importante. Hoje, estas decisões já não são suficientes. E a prova maior disso é de que nós hoje temos, por exemplo, nas nossas escolas de gestão e de negócios, contingentes importantes, significativos, de estudantes alemães. Só para dar um exemplo. Uma das nossas escolas de negócio, por exemplo, só para dar um exemplo, a Nova Business School, ela tem um contingente muito grande de estudantes alemães. Isto é a prova, para mim, de que, de facto, a evolução do ensino superior português hoje tornou-o interessante para além das outras razões que o tornam interessante e que o qualificam aos olhos dos nossos irmãos brasileiros. A língua, a qualidade de vida que o brasileiro tem e as relações familiares que acabam por embasar esta familiaridade com Portugal. Perfeito. Recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan o Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, Paulo Lourenço. Muito obrigado mais uma vez pela visita, pela gentileza e sucesso para vocês. Muito obrigado, Tiago. Foi um enorme prazer estar aqui na Jovem Pan. Muito obrigado.